E nós vamos continuar falando sobre o tema. A gente deu aqui um gostinho. Quantos gostam de falar sobre isso, sobre relacionamento? Levante a mão. Mas levanta grande, pessoal. Tem gente que não curte, estou vendo. Tem gente que não curte. Quem não curte, levante a mão. Ah lá, não curte. Não... Alguma coisa está pegando. Não, mas olha, nós vamos abrir espaço para todos. Para quem curte e para quem não curte, tá bom? Tudo bem? A gente vai chegar lá e você vai entender do que eu estou falando. Nós estamos neste mês, o mês da família, onde nós estamos aí falando sobre... Amanhã nós vamos ter uma palavra maravilhosa também. Semana que vem o pastor Dinati vai estar aqui, né, Marcos? E ele realmente tem marcado, acho que é o 3º ano que ele está vindo, para compartilhar a palavra, um homem de Deus, e ele é tão atual naquilo que ele fala. E eu sei que ele vai ministrar algo muito forte, como foi nos outros anos para a vida de vocês. Mas nós não poderíamos passar esse tempo do mês da família sem falarmos sobre relacionamentos, sem falarmos sobre construção de família, sem a gente passar por aqui, onde os jovens estão, onde nós estamos com uma seara de muitos que ainda não concretizaram, né, o seu enlace matrimonial, né, onde muitos estão na fase de escolher, de olhar, de achar, né, que estão ali atrás do pote de ouro, né, atrás do arco-íris, né, estão ali buscando o seu crush, né? Crush que chama, pessoal? Crush é crush. Lindo, né? Buscando a sua cara metade, né? Buscando a metade da laranja. Quantos conhecem a música do Fábio Júnior? A da laranja. É muito incrível, né? Da minha época essa música. Como é que vocês conhecem essa música? Ela permaneceu, ela é velha essa música, não é? Muito velha. Como é que vocês conhecem, gente? A novela está passando de novo. Aquela vale a pena, aqueles negócios de ver de novo. Só pode ser, porque é velha, mas tem música nova. Eu fui procurar no YouTube para ver se tinham mais músicas falando sobre esse tema. Tem uns sertanejos daqueles bem assim, de fossa, falando sobre metade da laranja. Nossa, é até bonita a música, mas nós vamos ver que é um caminho meio complicado. Esse negócio de procurar a metade da laranja, né? Mas nós estamos aí no mês da família e nós sabemos que muitos vêm a Jesus sem sonhos sobre esse tema, sem sonhos sobre família, sem sonhos sobre... constituir uma família. E quando nós descobrimos que Deus nos quer bem, eu gosto muito desse versículo, que eu queria que a gente colocasse, o Salmo 18, versículo 19. Quando nós descobrimos que Deus nos quer bem, diga comigo, Deus me quer bem. Quando nós descobrimos que Deus nos quer bem, nós vamos atrás disso e dizer, bom, Senhor, já que o Senhor me quer bem, me conta como eu posso restaurar os meus sonhos. Esse texto é lindo, diz, Ele me deu total libertação e livrou-me porque me quer bem. Eu quero que você guarde esse versículo no seu coração e saiba que o Senhor quer dar a você total libertação. E isso inclui uma libertação no corpo, na alma e no espírito. Isso inclui uma libertação na nossa forma de pensar, em paradigmas que nós temos que precisam ser revistos, precisam ser refeitos, à luz da palavra de Deus. Nós precisamos melhorar, pessoal, e Deus tem libertação para nós, de coisas que nós estamos aprisionados, decepções, né, que nós tivemos, e os nossos sonhos restaurados, né? E quando eu falo de sonhos,
não apenas da família, sonhos profissionais, sonhos ministeriais, sonhos de sermos usados, sonhos de sermos significativos nessa geração, na geração onde nós estamos vivendo, sonhos muito comum nós temos e conversarmos com as pessoas, e quando nós sentamos para falar e perguntamos quais são os seus sonhos, muitas pessoas se calam e não têm uma resposta. Olha para a pessoa aí e diz: você tem sonhos? Tem? Porque é curioso, né? É curioso. Eu acho que assim, o jovem ele tem que ter sonhos, né? Todos nós, eu tenho muitos sonhos ainda. Eu sei que o pastor Marcos tem, você também tem, né? Marcelo, Rosana, nós que estamos assim, caminhando para uma outra fase da nossa vida, a gente continua tendo sonhos. Então, quando nós chegamos a Jesus e entendemos que Ele tem para nós libertação, na verdade, total, diga comigo, total libertação. Querido, você vai guardar esse versículo no teu coração? Você vai lembrar dessa palavra total? Eu achei ela tão linda, a totalidade da libertação, porque Ele te quer bem. Então, quando nós já chegamos a Jesus, Ele tem para nós restauração de sonhos, não apenas na área da família, mas com certeza nesta área, tanto na restauração do teu relacionamento com os seus pais. Eu sei que o pastor Marcos, a semana passada, foi muito enfático e trouxe uma palavra muito forte, poderosa sobre esse tema. Então, tanto quanto na relação com os seus pais, né, com os seus familiares, quanto no que você vai construir a partir de agora. Deus tem total libertação para você. Nós precisamos perguntar como nós vamos construir essa família, como nós vamos reescrever a nossa história. Sabe, hoje eu olho para vocês, eu consigo ver que todos vocês têm uma história. Sim ou não? Todos nós temos uma história. E alguns a gente pode olhar nos olhos e ver que teve uma história difícil, uma história sofrida, uma história de perdas, abandonos, uma história de viver também dentro de uma família disfuncional. Eu vim de uma família disfuncional. Eu não nasci num lar cristão. Então, eu não nasci com pai e mãe crente, me levando para a igreja, nem com os meus pais orando comigo, não é? Nada disso. Né? Nada disso acontecia lá em casa. Né? Meu pai era muito ausente. Ele viveu coisas terríveis fora de casa. Minha casa realmente foi muito disfuncional. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira. Depois ela veio a se converter, junto comigo, como eu já contei. E assim, muitos anos depois, do que eu me lembro, acho que 10 anos depois, meu pai veio a se converter. Depois de 10 anos que nós já estávamos servindo ao Senhor, meu pai veio a se converter. E realmente, quando ele se converteu, houve uma grande mudança na minha casa. Mas nós precisamos saber que quando Deus tem um plano para nós, queridos, nós temos que buscar as ferramentas para a execução deste plano. E sabe, uma das coisas que eu nem coloquei aqui no meu esboço, naquilo que eu preparei para vocês, é sobre o fato de quando nós vamos escolher alguém para caminharmos juntos, que essa pessoa deve professar a mesma fé que nós. E isso é uma questão assim que nós não podemos avançar num relacionamento sem que isso esteja muito bem consolidado. Estamos ok com isso? Ou não? Estamos? Nós precisamos ter a convicção. Todo mundo sabe do meu testemunho, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu conheci o Fernando, ele ainda não era convertido. E quando eu conheci, ele quis namorar comigo, né? E aí ele teve que começar a pagar um preço meio
meio árduo, né? Ele teve que viajar 530 quilômetros toda semana, teve que conhecer o meu pastor, e como eu digo para vocês, já disse em outros momentos, ele foi o primeiro relacionamento na igreja em que o pastor autorizou, porque falou, eu tenho certeza que esse moço vai se converter, Deus já me falou sobre o coração dele, e aí foi uma coisa assim, houve muito favor de Deus, eu não sei qual, acho que foi o Felipe que falou, realmente houve um favor de Deus, os meus pais, a igreja, porque logo que ele veio, né, que a gente começou, eu já apresentei ele à igreja, e ele começou um caminho de conhecer a palavra de Deus, já comecei e coloquei ele numa igreja aqui, né? Na época, eu falava, então você vai na igreja lá e a gente compartilha qual é a palavra. Vocês imaginam, né, pessoal, como eu era? Era bem firme. Assim, olha, então você compartilha qual foi a palavra que o pastor deu nesse dia, o que era, qual foi o versículo que mais tocou. Aí eu fiz um estudo para ele, todinho de provérbios, naquela época, era tudo à mão, era lindo. E colocava um estudo por semana, bíblico para ele, e foi evangelizado mesmo. em alguns meses, né? Porque logo no final do ano, nós nos conhecemos em fevereiro, e em dezembro ele já se decidiu pelo batismo, foi levado às águas, e no mesmo dia que o meu pai, ele se não me engano, foi que eles se batizaram. E houve realmente algo muito lindo aconteceu na vida dele, mas como nós vimos, nós tivemos sinais, eu tive sinais que favoreceram para que eu permanecesse seguindo nesse plano. Mas a minha pergunta é, como nós vamos construir a nossa família? Que tipo de família você quer ter? Que tipo de família você quer ter? Nós vimos esse tema que o Date Perfeito fala de perfeição, né? Esse filme, quem assistiu o trailer, eu assisti o filme, né? Tive que assistir, né, para ver do que se tratava. É um filme que para mim está bem distante, né? Mas eu assisti e fiquei ali pegando, eu achei um filme até bem moderno, né, em alguns aspectos do que foi acontecendo, sabe por quê? No final do filme, esse é um spoiler que eu vou dar mesmo, mas no final do filme me chamou a atenção que a moça passou na casa dele para pegar ele, entendeu? Ela que abriu a porta do carro para ele entrar, e me chamou a atenção isso aí. Eu falei, olha só o que os filmes estão mostrando, né? A tendência, né? A tendência das mulheres avançarem nisso e os homens ficarem bem tranquilos, né? Mas a gente crê que aqui na igreja vai ser diferente. Os homens vão cuidar das mulheres obedecendo a palavra de Deus. Amém? Pode aplaudir. Aplaude o tema. Vocês não estão me aplaudindo, estão aplaudindo o tema, né? Esse tema é muito importante. Então, nós precisamos ir perguntar qual referência. Eu lembro que eu tinha já as minhas referências, né? Quando já não era tão nova, mas eu já tinha 23 anos. Mas eu tinha algumas referências de que perfil de homem eu queria me casar. Qual referência eu vou utilizar para escolher meu cônjuge? Você já tem isso? Já tem uma noção? O que cair na rede é peixe. Né? Escolher alguém para você repartir seus dias, seus sonhos, sua cama, eu coloquei aqui, seu dinheiro, presta atenção, seus filhos, sua escova de dente, o vaso sanitário, o bafo da manhã, não é brincadeira, não é brincadeira, é uma das decisões mais sérias que nós temos para tomar, sim ou não? Para nós que cremos que o casamento é uma aliança que deve permanecer até que a morte nos separe, é uma decisão muito séria. E para cada tomada de decisão na nossa vida, e para tomarmos essa decisão, nós precisamos de critérios. Critérios que
além da fé, além de professarmos a mesma fé, nós precisamos hoje, porque assim, tem muita gente que vai na igreja, mas não tem caráter, deu para entender? Então, hoje a gente não pode pensar só num aspecto, nós precisamos pensar no todo disso. Não é apenas ser convertido, não é só isso. Deus não vai fazer tudo assim. Se o cara é preguiçoso, ele vai ser preguiçoso. Não é porque ele é crente, a não ser que ele realmente tenha uma conversão, que vai mudar a atitude. Já estou pregando antes, já estou indo antes, porque já vai vindo assim, estou adiantando. Mas vamos lá. Além de nós professarmos a mesma fé, não casarmos em julgo desigual, nós precisamos olhar algumas outras coisas. Nós precisamos olhar o caráter, nós precisamos olhar a maturidade dessa pessoa. Sabe por quê? Porque assim, 70% dos casamentos duram até 10 anos. 70%. Isso quer dizer que a cada 10, e também tem essa estatística, de cada 10 casamentos, 7 terminam. De cada 4, um é divórcio. O número de casamentos nos últimos anos, depois de 2010, essa estatística aqui, essa última que eu vou falar, cresceu 34,8%. 34,8% cresceu o número de casamentos. E a gente sabe por quê. Hoje nós temos a indústria do casamento, nós temos a indústria das festas, né? Do que representa um casamento, todos os Instagrams da vida. Eu vi uma pessoa agora que casou em janeiro e já se divorciou. Com super festa e tudo isso. Então, o número de casamentos cresceu 34,8% e o número de divórcio cresceu 33%. Ok, isso quer dizer o quê? Que sobrou um pouquinho só de gente que ficou junto, né? O restante, todo mundo se divorciou. 34,8% se casaram, mais cresceu. E 33% cresceu o número de divórcios junto. Na verdade, nós sabemos disso, nós nos preparamos muito pouco para o casamento. Por isso, a gente tem trabalhado e tem incentivado não apenas o curso de noivos, e agora estamos aí com foco no curso para namorados, porque ainda dá tempo de desistir. Né? Se tem uma coisa que a gente não vai ficar triste, é se alguém desistir. Deu para entender? Não tem problema. Os namorados, aqui nós tínhamos um casal de namorados, pode ser noivado também, a gente está topando. Se desistir, não tem problema. Conscientemente. É verdade. É verdade. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Né? Porque é importante a gente saber para onde nós estamos indo. Nós nos preparamos muito pouco para o casamento. Eu só queria abrir um parênteses que eu coloquei aqui, que eu percebo que, às vezes, no meio cristão, nós não consideramos, abra bem os seus ouvidos e o coração, nós não consideramos a possibilidade de alguns ficarem solteiros. Nós não consideramos a possibilidade de alguns que recebem uma graça para estar solteiros, não sozinhos. Eu sabia que vocês iam começar a se cutucar, né? Quem tem essa graça vai saber que tem, tá bom? Não vamos cutucar ninguém. Mas eu estou dizendo que a gente faz muita pressão. Nós fazemos, às vezes, muita pressão, não é? Para que as pessoas se casem. Vai chegando uma hora que todo mundo vai ficando meio desesperado, não é não? E nós precisamos abrir essa possibilidade. Tem pessoas que recebem, sim, uma graça especial para ficarem solteiras. E, às vezes, a gente acha que essas pessoas são infelizes, porque nós, muitas vezes, pensamos que a única forma de ser feliz é através do casamento, ou através de achar o tal crush.
Isso aí, que eu já vi no Instagram, já até postei o crush, né? A gente tem essa dificuldade de achar que a gente pode ser feliz de outras formas. Mas nós precisamos abrir um pouco de espaço. Eu não estou falando para ser sozinho, mas para ser, talvez, solteiro. Quantos concordam com isso? Levante a mão. Ninguém. Eu gostei de vocês, são bem sinceros, né? Nós precisamos abrir esse espaço, principalmente respeitando aquelas pessoas que viveram isso, talvez não tiveram essa oportunidade. Eu vejo que essa possibilidade existe e nós precisamos abrir espaço para isso. Claro que nós temos a necessidade de termos relacionamentos, mas eu queria só que você visse Provérbios 3, de 13 a 14, diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Nós vemos que a felicidade também ela é fruto da sabedoria. Eu vejo tanta gente infeliz, às vezes, quando faz uma escolha errada. Vocês já viram também? Não? É um problema para o resto da vida, é uma dor de cabeça, porque depois vem filhos. Então, por isso, não é que nós não podemos errar, é claro que sim. Mas nós precisamos ter algumas convicções, algumas coisas muito claras. Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir coisas que eu vou falar hoje, que eu não ouvi na minha época. Eu até fiz curso de noivos, né? Mas eu não ouvi o que eu vou falar para vocês hoje, porque houve um avanço, um amadurecimento maior na perspectiva de como nós devemos escolher o nosso cônjuge, até fruto do que a gente vê por aí, né? Outro versículo que diz que nós podemos ser felizes não apenas com o casamento, ou com o fato de nós termos constituído uma família. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. A pessoa que faz do Senhor Jesus o seu refúgio. Só que para isso, nós precisamos provar da presença do Senhor. Nós cantamos um cântico hoje aqui maravilhoso. Um cântico que fala sobre o Senhor ser a nossa fonte. O Senhor ser o lugar verdadeiramente onde nós nos encontramos. E eu particularmente vivi isso na minha vida. Até antes de conhecer o Fernando, eu lembro o período de oração, contei agora quando eu o conheci, mas antes, o período de oração, eu me lembro o dia em que eu orei especificamente, pedindo ao Senhor uma pessoa, um companheiro. Eu já tinha sido noiva, então eu já tinha vivido uma experiência muito negativa. E eu lembro o dia em que eu pedi ao Senhor uma pessoa, me lembro como se fosse hoje. E eu lembro que aquela oração, ela veio regada de paixão pelo Senhor. Eu digo: Senhor, eu te amo muito, 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 muito. Muito mesmo. Eu lembro como se fosse hoje, meu coração terno e cheio de amor pelo Senhor, por Jesus. Eu lembro que eu me ajoelhei no meu quarto, eu falei: mas eu peço ao Senhor, se for da tua vontade. Todos os meus amigos já tinham casado, as minhas amigas já tinham casado todas, só tinha uma que é a Cindy, que se casou com uns 36 anos com um missionário, e depois eu fui animá-la, né? Porque naquela época se casava mais cedo do que hoje. Então, as minhas amigas e os meus amigos já tinham se casado. E eu lembro que eu orei e falei: se for da tua vontade, o Senhor prepara alguém para mim. Não havia ninguém, não tinha ninguém na igreja. Os meus amigos eram só amigos mesmo. Não foi que nem a Rebeca e o Felipe, que a amizade podia ser. Até que os meus 2 amigos também estavam querendo, até eles quiseram namorar comigo. Mas eu falei: olha, isso aí não é amor, não, é porque você está desesperado. Fica tranquilo, não é de verdade, fica na paz. 2 amigos. Eu falei: não, acho que isso é desespero. E eu vou falar sobre isso. E depois, graças a Deus, eles também se encaminharam, encontraram, né, alguém, mas comigo foi algo bem especial, bem diferente, que Deus fez na minha vida. Deus tinha um plano muito claro ali,
traçado, né, para mim, e eu me encaixei nesse plano. Então, eu queria animar você, mulher, você, homem, a fazer do Senhor a sua fonte, para que você seja cheia de amor e plena nele, para que, então, você ore para que o Senhor cumpra a vontade dele. Mas pode bater a porta, tá? Pode bater a porta, pode dizer, Senhor, envia alguém. Pode até, às vezes, dar uma esmurrada na porta, tá? Pode pedir, mas certa ou certo de que você ama o Senhor. Então, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E quando, eu queria conversar com você, quando o desespero vem, o que nós fazemos? O que a gente faz? Sabe, nós falamos que nós precisamos ter critérios para estabelecer a nossa família, temos um caminho, temos fundamentos, temos coisas que não são negociáveis, coisas que são extremamente relevantes, que nós precisamos ter para a escolha do nosso cônjuge. Mas quando o desespero vem, olha para o teu querido aí que está do lado, disse, o desespero já vem. Os casados não valem, né? Quando o desespero vem, nós não estabelecemos critérios para as nossas escolhas. Nós não estabelecemos critérios para nossas escolhas. Nós nos perdemos nos nossos sonhos. Isso é perigoso. Nós nos perdemos nos nossos sonhos e nós abrimos mão de critérios de um dia, que um dia nós tivemos. Nós temos visto isso dia após dia, não é, Renata, Marcos, no meio dos jovens. Por quê? Porque nós queremos alguém, porque nós queremos um companheiro, né? Um amor para chamar de meu, né? Alguém para esquentar os nossos pés nos dias de frio, alguém para voltar, um Valentine, como se diz, hoje em dia também está aqui o Valentine. Alguém para você escrever, eu vi umas frases assim, se você não existisse, eu te inventaria, né? Ou assim, ou se for para me perder, que seja em você. Para pôr no Instagram, não? E aí botar aquela foto todo juntinho, assim. Ai, que lindo. Se fosse... Olha como é que é a frase. Se você não existisse, eu te inventaria. Já pensou que lindo? E aí nós queremos isso. Nós queremos postar no Instagram. Nós queremos resolver o problema. E aí o que a gente faz? A gente abre mão dos critérios. E preste atenção comigo. Eu não estou falando, não está em pauta o fato de você encontrar qualquer pessoa aí fora e começar a namorar. Quando eu digo que nós abrimos mão de critérios, eu estou falando mesmo dentro da igreja. Deu para entender? Descarta a ideia de que eu estou olhando para você e imaginando que você vai encontrar qualquer pessoa, vamos dizer assim, lá fora e vai começar... Não, eu estou falando que você vai abrindo mão dos seus critérios mesmo dentro da igreja. A gente precisa saber como escolher. Foi falado aqui sobre o tempo certo. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o tempo certo para a gente poder engatar mesmo um relacionamento e avançar nele. A primeira coisa que a gente precisa é saber se estamos no tempo. A segunda coisa importante, e que a gente passa por cima, mas depois dá problema, é a maturidade financeira. Você tem dinheiro, ou você pede para o teu pai, para a tua mãe, para comprar... para comprar o sanduíche do McDonald's, ou a Coca, ou a vitamina, ou é do Disque Burger, sei lá. A maturidade financeira... Ou se você está numa condição em que você não tem essa condição, quando você vai ter essa condição? Nós não estamos aqui falando do que foi falado sobre a compra do apartamento. Nós estamos falando sobre essa maturidade financeira, né? De pagar as contas. Você já paga as suas contas? Hashtag vida responsável, né? Porque as coisas uma acompanha a outra. A maturidade espiritual, nós nem vamos tocar, ok? Porque você já sabe, acabei de dizer, que você precisa estar satisfeito no Senhor. Você precisa estar crescendo em Deus. E nós sabemos que a pessoa que você vai escolher precisa te encaminhar para te ajudar a você estar mais perto do Senhor.
Sim ou não? Se começou a te tirar, não precisa nem questionar que você está fazendo uma escolha muito perigosa, muito ruim, porque no futuro é muito complicado. Se a pessoa não dá os primeiros sinais, nos primeiros tempos, de que ela vai engatar, que ela vai realmente se converter, algo vai ficar errado. Maturidade emocional. Oi, maturidade emocional. Como é que a gente mede maturidade emocional? Maturidade emocional está muito relacionada ao fato de você poder se colocar no lugar do outro. Você ter empatia e se colocar. Bom, mas a pessoa está assim, né? Se colocar no lugar do outro. As mulheres, às vezes, têm essa empatia, né? Os homens, talvez, um pouco menos. A outra coisa, a maturidade emocional está muito relacionada à capacidade de perdoar. Muito. Presta atenção numa coisa. Tudo que a palavra de Deus nos pede vai exigir de você maturidade emocional. Tudo que a palavra de Deus nos pede vai exigir de você maturidade emocional. Uma pessoa madura espiritualmente é uma pessoa madura emocionalmente. Porque o que a palavra de Deus pede para nós vai exigir de nós um crescimento emocional, não apenas espiritual, ok? Então, se você que está crescendo espiritualmente, você também vai crescer emocionalmente. Porque o que a palavra de Deus pede para nós exige de nós maturidade emocional. Outra coisa que indica maturidade emocional, a capacidade de deixar pai e mãe. O quanto esse casal, o quanto esse homem que você está escolhendo, o quanto essa mulher que você está escolhendo tem a capacidade de cortar esse vínculo e deixar mesmo pai e mãe. Isso poucas vezes é considerado. Sabe por quê? Nós vamos falar mais à frente. Isso é dito nos cursos. Isso é falado, é exaustivamente falado. Mas como nós sabemos que o amor é cego, sim ou não? Que tristeza, né, gente? Mas vou falar mais sobre isso. Muitas vezes nós falamos sobre esse ponto do deixar pai e mãe, do realmente poder constituir uma outra casa, mas isso não é levado em consideração. E depois nós vemos tantos problemas lá na frente. Então, a primeira coisa para podermos escolher certo é saber o tempo certo, avaliar a maturidade financeira. Não que nós não podemos, durante o casamento, nós já falamos exaustivas vezes, passarmos por situações difíceis. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre pessoas que assumem a sua vida, que realmente entendem que são adultas e que vão partir para uma vida, né, a dois, sendo adultas. Porque não dá para fazer coisa de adulto e não pagar as contas. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem simples para a gente pensar. Que precisamos ser racionais. A segunda coisa que nós precisamos para poder escolher certo é: seja a pessoa certa. Eu gostei muito disso. Seja a pessoa certa. Fala para a pessoa que está do teu lado, seja a pessoa certa. Ao invés de você procurar a pessoa certa, seja a pessoa certa. Por quê? Porque nós atraímos as pessoas parecidas conosco. Nós atraímos pessoas parecidas conosco. Então, ao invés de você investir tempo tentando achar a pessoa, seja essa pessoa. Seja essa pessoa que se desenvolve, seja essa pessoa que cresce, seja essa pessoa madura, né, que sabe distinguir entre certo e errado, entre direita e esquerda, entre quente e frio. Para que então você possa escolher uma pessoa, seja essa pessoa. Por quê? Nós sabemos que muitas vezes, quando nós buscamos o date perfeito, nós nos anulamos. Nós abrimos mão de muitas coisas, como nós já falamos, e vamos atrás da metade da laranja. E aí, pessoal, é problema. Quando nós resolvemos abraçar esse mito, e eu quero te dizer que é um mito, primeiro, de ter uma única pessoa, que Deus escolhe uma única pessoa para nós, é um problema isso. Isso deu muito chabu ao longo dos anos na vida da igreja, porque tinha gente que chegava e profetizava: esse é para você, você é para esse, e aí dava um problema. Não é assim que funciona.
Nós precisamos rever esse mito da metade da laranja. Sabe por quê? Porque senão eu vou ser uma metade andando pela... Fica esquisito. Você imagina eu pela metade andando pela rua, tentando achar a minha outra metade. É horrível pensar nisso. É muito despersonalizante, né? Você fica totalmente despersonalizado. Você fica... E as mulheres muitas vezes vivem isso. Os homens também, né? Nós estamos mudando um pouquinho o perfil e a característica dos homens no século 21. Mas nós vemos muitas vezes a busca desse date perfeito. Será que ele existe? Será que a metade da laranja existe? Será que um relacionamento, alguém falou, não é construído diariamente, enquanto nós vamos abrindo mão de muitas coisas? Agora, o que acontece é que quando nós resolvemos, estamos desesperados, nós baixamos o nosso critério, nós abrimos mão de tudo e achamos que aquela pessoa é a metade da laranja, né? Quando nós não entendemos o que Jesus disse para aquela mulher samaritana, que é algo lindo, ele disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Nós precisamos estar completos no Senhor para podermos encontrar e ter o bom encontro. Nós preferimos, e eu queria que você olhasse para o teu querido e diga, nós preferimos a fantasia do que a realidade. Essa é a pura verdade. E eu quero te dizer que isso independe da idade. Nós sempre gostamos da fantasia, nós fomos estimulados a isso. E isso transcende gerações, né? Lá atrás tinha uma música, agora tem outra, enfim. O tempo todo nós somos incentivados a acreditar nesse mundo perfeito, nesse date perfeito, nesse casamento perfeito, nessa família perfeita. E isso tudo faz com que nós, muitas vezes, nos percamos, até mesmo no critério das nossas escolhas. Eu queria que você entendesse que o romance, né, os livros, os filmes, todos eles geram em nós esse suspiro, né, da gente encontrar esse date perfeito. Mas nós precisamos acreditar que nós não somos pessoas parciais. Sabe, muitos relacionamentos abusivos são desenvolvidos por conta disso. É impressionante, você senta às vezes com algumas mulheres, algumas meninas que são tão maltratadas, que são desrespeitadas, são esquecidas. E simplesmente essa relação abusiva não é percebida. Porque por alguma razão eu resolvi acreditar que aquele date é perfeito, que aquele relacionamento é perfeito. Nós deixamos de olhar para nós, para as nossas necessidades, e simplesmente encaramos e tentamos ser preenchidos com o relacionamento. E isso é muito perigoso. Nós vemos pessoas totalmente vazias, e nós cantamos sobre isso, tentando ser cheias, não é? Através de um relacionamento. Tome cuidado com isso. Nós não podemos pensar que somos incompletos, dependentes. É claro que nós precisamos da relação uns dos outros, mas ser dependente de alguém é extremamente doloroso. Ser dependente emocionalmente de alguém é extremamente doloroso. Não é esse o propósito de Deus para você. Não é. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ter relacionamento com o nosso Senhor. E claro que o casamento é o reflexo da mente do Senhor, que reflete a partir do casamento essa unidade que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A família é essa expressão. Mas o Senhor nos chamou para sermos pessoas inteiras, para sermos pessoas dependentes dEle, para sermos pessoas racionais. Paulo fala para nós apresentarmos o nosso culto racional diante do Senhor. Esses são dias onde o Senhor tem trazido de volta a mente, a inteligência, a habilidade dos cristãos para poderem discernir entre certo e errado. Há momentos em que nós não devemos espiritualizar situações e coisas que estão no nosso nariz e nós não estamos vendo.
relacionamentos abusivos, ausências, dependências que nós precisamos rever. Então, querido, saia deste lugar, né, de dependência ou de busca dessa metade da laranja que vai atrás disso a qualquer custo. Uma vida sadia, a dois, ela é feita de pessoas satisfeitas consigo mesmas, conscientes das suas capacidades, das suas limitações. Olha, eu sou legal nisso, eu não sou legal nisso. É claro que isso vai sendo gerado com o tempo, mas nós podemos antecipar. Você pode orar por isso, você pode entender isso. E não que esperam que o outro lhe dê o prazer de viver. Que é isso que tem acontecido nesses dias? Nós temos buscado nas nossas relações que o outro nos dê o prazer de viver. Nós temos colocado a responsabilidade da nossa satisfação no nosso relacionamento com o outro, às vezes até com amigos. A carência tem sido muito grande. E nós precisamos avaliar isso. Nós precisamos tomar cuidado com a carência. Diga comigo, tome cuidado com a carência. A carência, o que é? A carência é fome da alma, fome de afeto, de amor, de atenção. Às vezes essa carência se manifesta com o desejo de ser o centro das atenções, de ser valorizado, de ser cuidado. E esse amor se torna muito exigente. E sabe, a carência, quando nós temos carência em excesso, a carência ela altera a nossa percepção da realidade. A carência altera a nossa percepção da realidade. Quando nós somos muito carentes, nós não enxergamos muito bem. E aí nós podemos comprovar a ideia de que o amor é cego, né? Essa fala que o amor é cego. Tem uma frase também que eu escutava que assim, quando casar Sara, alguém já ouviu isso? Uau! Tudo era o casamento, tudo é o casamento, tudo é o parceiro, né? Tudo é aquela pessoa que vai deixar a gente bem. E eu até escrevi que quando nós estamos no deserto, a gente enxerga manancial em qualquer imagem, né? Em qualquer lugar tem um manancial, né? Porque a gente está no deserto. Então, tome cuidado com a carência. Você já foi... Eu já fui. Você já foi num supermercado fazer compra com fome? Quantos já foram? O que você faz? Você compra de tudo, compra mais, né? Paga caro, porque não importa muito o preço, o que você quer, você está com fome, você vai comer. Você às vezes come coisas que não são saudáveis, porque não importa, quando a gente está com fome, a gente vai pegando tudo. Você pega tudo na carência, né? E aí isso causa muitos danos. Às vezes a gente volta de relacionamentos onde nós nos envolvemos com muita carência, muito empobrecidos, perdidos. E sabe, queridos, ouça bem uma coisa que eu vou dizer. Carência não se supre. Carência é curada com a revelação do amor de Deus. Carência não pode ser suprida num relacionamento. As ausências que você teve do seu pai, da sua mãe, né, não podem ser supridas. Você vai ser suprido na presença do Senhor. É interessante, lembre-se disso. Você não vai suprir o teu vazio, as tuas faltas em um relacionamento. O que o Senhor te chama é para você ser curado na sua identidade como filho de Deus. E eu sei que você tem ouvido muito sobre isso. Sabe por quê? Porque é o Senhor, o Espírito de Deus tem gritado sobre isso para nós, para que então, a partir de pessoas inteiras, com a sua identidade fortalecida, nós possamos ter famílias fortes que vão propagar o reino de Deus. Porque senão nós vamos ter famílias quebradas dentro da igreja em pouco tempo, que não vão ter forças para propagarem o evangelho do reino de Deus. Nós precisamos ter experiência com o Senhor. Nós precisamos ter experiência de satisfação, de nos lembrar da filiação de quem nós somos em Cristo Jesus, para que desta forma nós possamos ser
companheiro do nosso cônjuge, e assim cooperar com a extensão, com a extensão do reino de Deus. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão. Queridos, nós não podemos abrir mão disso. Carência não se supre, carência é curada. Então, tome cuidado. O casamento não é um lugar de pessoas carentes. Nem um ministério, né? Mas não é um lugar de pessoas carentes, mas um lugar de pessoas curadas. E nós estamos tendo a oportunidade de compreender. Eu, na minha época de conversão, eu não sei, Marcos, Renata, Rosana, mas eu não ouvia tanto sobre a questão da filiação. Eu não ouvia tanto sobre a questão da orfandade, do quanto nós temos comportamentos, todos os comportamentos que nós desenvolvemos, fruto da orfandade. Esta é uma revelação que tem vindo para esta geração. Por quê? Porque o Senhor entende a importância. Muitos de nós tivemos histórias muito difíceis, e essas carências, esses buracos emocionais têm sido tão grandes, que podem fazer com que a gente se pegue tudo, e isso vá estraçalhar a nossa vida, quando não vem filhos também, que depois complica mais a situação ainda. Amém? Então, eu sei que é uma palavra firme, não é? Mas é importante. Foque também nos defeitos. Foque nos defeitos. Foi isso que você falou, e o Marcelo falava para o filho, e para a filha, e para a Luísa. O que vai... Foque nos defeitos. Sabe por quê? Porque no primeiro momento, nós focamos só na qualidade. Tudo é lindo, né? Nós diminuímos o problema. Então, quando a gente vai para um aconselhamento, a gente fala assim, mas você está percebendo isso? Você está percebendo esse perfil, essa situação? Isso é muito diferente do que você recebeu, muito diferente da sua casa. Não, tudo é lindo, tudo é lindo. A pressa... Muita pressa, né? E isso atrapalha muito. E do que eu entendo hoje, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, mas a pressa é por causa da questão sexual. Se fosse assim, nós não víamos tantos casamentos aí fora, onde as pessoas já têm vida sexual ativa há muito tempo, casam-se e se separam em poucos meses. Então, não é a pressa, é por ter um preenchimento do vazio, por colocar no ideal, o lugar ideal deste casamento. Mas quando se casa, é impressionante que a venda cai. É impressionante, em poucos meses aqui, a gente já vê essa realidade acontecendo. Então, se você já vê que a tua companheira, a futura companheira é bagunceira, ela vai continuar sendo. A não ser que realmente ela entenda isso, faça um curso, se organize, né? Mas vai continuar. Se ele não gosta de trabalhar, como eu estava falando, vai ser, se ele é grosso, cara grosso, sabe? Estupim curto, que está sempre te dando patada, presta atenção. Foque nos defeitos. É hora de focar nos defeitos. Quantos nós temos namorando aqui? Levante a mão. Quantos? Só. Levanta a mão quem quer namorar. Bom, então você já... Levanta a mão grande, vai. Isso. Ó. Então tá. Então é isso. Foque nos defeitos. Aí você fala, pastora, mas não vai sobrar ninguém. Aí não vai sobrar nada. Existem coisas que são negociáveis. E existem algumas outras que não são. E que não vão mudar. Esse mito de que quando casar muda, não é verdade. Quantos já sabem disso? Levanta a mão. Ah, não, quando a gente casar, a gente muda, a gente vai viver um para o outro, a gente só precisa de tempo um com o outro, sabe? A gente só precisa ter o nosso cantinho, para a gente poder conversar, a gente vai dialogar mais depois. Não é assim. E pense uma coisa, a palavra de Deus nos orienta, como mulheres, a respeitar os nossos maridos e como homens, a amarmos as nossas esposas. Para a mulher é mais fácil amar, corresponder ao amor. Ela nasceu
já, né, com o dom da maternidade, amanhã nós vamos estar comemorando isso, já a gente comemora sempre, né? Mas ela nasceu com esse dom da responsividade. Por isso, a palavra de Deus diz para o homem amar a mulher, certo? Por quê? Porque não é a tendência natural dele, é a tendência natural dela. Agora, o que ele pede em Efésios 5, pede para ela? Submissão e fala grande. Respeito. Por quê? Porque desde o Éden não existe respeito. Então, queridas, nós precisamos, como mulheres, levanta as mãos, as mulheres bem grandão assim. Se tem uma coisa que a gente precisa, é admirar a pessoa com quem nós estamos ou queremos nos relacionar. Porque se você não ficar meio babando, você não vai respeitar. Nós precisamos admirar. E o homem precisa ter um sentimento em relação àquela menina de dar a sua vida por ela. É isso que a Bíblia diz, dar a sua vida por ela. O sentimento que você tem que ter por essa menina é de você dar a sua vida por ela. Você faria qualquer coisa por ela. E você, mulher, tem que olhar para ele e dizer, uau. Você tem que admirar. Se esses dois elementos não estiverem ativos, porque são orientações da palavra, nós vamos ter problemas. E eu quero finalizar falando que o relacionamento, e a Rebeca falou sobre isso, um relacionamento não subsiste só de amor. Ou seja, ninguém vai aguentar morar debaixo da ponte. Dá trabalho. Então, você precisa, além do amor, de respeito, de segurança, de confiança, do seu próprio amor próprio, né? Do seu próprio amor próprio, da parceria e do diálogo. Isso existe no teu relacionamento? São 6 coisas bem importantes que nós devemos ter ativos na nossa vida. Você pode dizer, pastor, mas eu nem estou namorando ainda. Prepare-se para isso. Prepare-se para viver esse relacionamento que Deus tem para você. Abra o teu coração. Abra o teu coração para receber o melhor do Senhor. Não negocie os teus valores por causa do desespero. Espere o tempo certo. Se tem alguém rondando, foque nos defeitos e preste atenção em como essa pessoa te trata. Como trata os pais também é importante. Mas eu queria animar você. Eu sei que tudo que nós falamos são coisas assim, uau, pastora, você está me desanimando agora de casar, né? Não. Nós só estamos alinhando a tua perspectiva. A nossa perspectiva como cristãos. Nós precisamos avançar e ter uma certa racionalidade nas nossas escolhas. Além do amor, você precisa de respeito. No teu relacionamento, qualquer que seja, há respeito. Além disso, você sente segura, você se sente seguro. Porque se não há segurança e nós tivermos uma pergunta ali, isso tem que ser revisto. Confiança, existe confiança nessa relação? O teu amor próprio se mantém ou é um relacionamento abusivo onde você está cedendo o tempo todo? É claro que para que um relacionamento prospere, precisa ceder, mas nós identificamos muitas vezes só um cedendo, o outro nem percebe que o outro está cedendo. Isso acontece? Será que você já parou para pensar nisso? Existe parceria, existe uma troca, existe você vai, eu fico. Existe essa ideia de poder fazer junto em alguns momentos e em outros momentos nem tanto. Como que é esse relacionamento? Como é essa troca entre vocês? Isso são questões que você precisa ter muito claro.
Eu, no teu lugar, estaria anotando tudo isso. Porque isso é precioso para a tua escolha. Existe diálogo? Tempo para diálogo? Foi o Rafael que falou, não é? Aqui? Sobre o diálogo. Acho que a noiva dele que falou. Sobre a importância do diálogo. Enfim, foi citado isso. Nós precisamos conversar muito. Muito, muito, muito para podermos identificar. Deus, Ele tem o plano de restaurar os nossos sonhos. Eu sou prova disso. A minha vida é um reflexo disso. Eu vim de uma família destruída. Deus mexeu nos meus pais, também reconstruiu o casamento dos meus pais. Vim de um relacionamento quebrado meu, onde eu fui noiva e foi quebrado esse relacionamento. Eu louvo a Deus por isso. Som. Tá tudo bem aí? Som. Eu louvo a Deus por isso, porque houve uma quebra e eu tenho total convicção do plano de Deus para a minha vida. Eu estava num relacionamento que não era de fato o melhor para mim. Deus tem um plano de te dar, eu queria convidar você para ficar em pé. Deus tem um plano de realmente te dar total libertação, porque Ele te quer bem. O Senhor quer renovar os seus sonhos. Tem pessoas aqui que estão até fechadas, não é? Para relacionamento. Ah, pastor, nem quero saber desse assunto. Talvez por ter tido muitas decepções. O Senhor quer curar você. Mas antes do relacionamento, Deus quer curar a sua carência. E eu queria que você levantasse as suas mãos ao Senhor e pedisse cura da sua carência. Você peça ao Senhor que você seja preenchido por Ele. Que você ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero ser uma pessoa inteira e não que fique vagando de um lado para o outro, tentando me achar nessa outra pessoa. Sabe por quê? Porque depois que você se casar, você pode até se casar com essa pessoa que você está, mas ela não vai te suprir. As faltas vão continuar, porque a verdadeira identidade está em Cristo Jesus. O verdadeiro suprimento de toda a nossa necessidade está em Cristo Jesus. E eu quero que você ore agora por você. Ore pela tua história. Diga ao Senhor que você quer reescrever a sua história. Diga ao Senhor que você está aberto para o novo do Senhor. Eu quero que você abra a tua boca e fale ao Senhor sobre esse tema. Sobre família, sobre relacionamentos, sobre carência, sobre sonhos destruídos. Abra as tuas mãos como quem abre o teu coração agora. Você que está também desanimado, né? Você que fala: Senhor, não tem saída para mim. Eu quero que você neste momento olhe para o Senhor e diga: Senhor, me preenche, coloca de novo no meu coração esperança. Coloca de novo no meu coração esperança. O Deus de toda a esperança vai suprir o teu coração, vai renovar o seu coração. Abra as tuas mãos como quem abre o coração agora, querido, e receba do Senhor. Quando eu entrei aqui nesta noite, o Senhor falou tão claramente o desejo do coração dele de te fortalecer, de te animar, de dizer: eu estou com você, eu quero te dar total libertação. Eu tenho para você uma mesa preparada, eu não tenho para você migalhas, eu não tenho para você relacionamentos abusivos, eu não tenho para você o pior. Eu não tenho para você uma vida de carência, de dependência, mas eu tenho para você a restauração dos seus sonhos. Eu tenho para você uma família segundo o coração de Deus. Senhor, eu oro agora, levante as suas mãos aos céus. Eu oro por liberação do Senhor nesta noite. Oh Deus, venha ao encontro agora destes corações que estão feridos, abandonados, se sentindo rejeitados, sozinhos. Senhor,
Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Teu Espírito venha suprir o mais íntimo do nosso ser. Reveste-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo, fortalece o íntimo do nosso ser. Oh, nós entendemos que a nossa esperança está no Senhor. Nós entendemos que o Senhor é o nosso bem maior. Nós entendemos, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos que Tu és o pão que alimenta. Tu és o pão vivo que desceu do céu e que pode nos alimentar. Senhor, nós oramos agora, oh Deus, por bons encontros. Nós oramos agora, Senhor, por encontros, Senhor, de homens e mulheres maduros. Nós oramos agora por bons encontros, Deus, que os olhos sejam abertos. Oh Senhor, que os olhos sejam abertos, Senhor, e que bons encontros sejam liberados na casa do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, nós oramos pela liberação dos casamentos. Nós oramos agora pela liberação de relacionamentos nesta casa. Em nome de Jesus, levante a sua mão. A palavra de Deus diz: crê em Deus e você vai ser salvo. Crê em seus profetas e prosperareis. Você que quer prosperar na sua vida agora, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e ore agora. Vem orar. Vem aqui, vem rapidinho. Isso, continue com as suas mãos levantadas. Nós queremos agora receber a liberação do Senhor para os casamentos, para o estabelecimento das famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, nós colocamos, Pai, cada vida aqui diante do Teu altar. Deus, nós liberamos cada uma delas para viver o Teu propósito e o Teu chamado sobre essa nação. Senhor, em nome de Jesus, muda a história delas, assim como o Senhor mudou a nossa. Deus, nós tomamos posse do milagre sobre a nossa história e nós liberamos em nome de Jesus a Tua verdade sobre cada vida neste lugar. Deus, em nome de Jesus, que eles venham tomar posse dessa palavra, que eles venham tomar posse daquilo que o Senhor liberou sobre a vida deles, que os olhos sejam abertos, que eles possam ver e fazer boas escolhas, que eles possam ver, Senhor, que eles têm a oportunidade hoje de fazerem boas escolhas e mudarem a sua história, mudarem as suas gerações. Deus, em nome de Jesus, cumpre o Teu propósito na vida deles, na vida da família. Muda a geração, a história geracional da vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu favor. Prepara, Senhor, pessoas segundo o Teu coração. Une-os dentro do Teu propósito, Deus. Senhor, sabemos que o Senhor não une pessoas, mas o Senhor une propósitos. Então, Pai, em nome de Jesus, sela esse dia no mundo espiritual e venha cumprir o Teu favor no meio do Teu povo. Deus, muda a história, antecipa o tempo de bênção, escreva uma nova história sobre a vida deles e que eles possam experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em todas as áreas da vida deles, em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Que eles possam testemunhar, Deus, a vitória, a bênção, a fidelidade do Senhor de geração em geração. E que eles possam dizer, Senhor, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor se fez presente de geração em geração. Senhor, que eles não abram mão da Sua palavra e da Sua verdade. Deus, ativa a fé nessa noite, ativa a fé nessa noite, ativa a fé no coração do Teu povo e muda a história, Jesus. Amplia a visão, Senhor, que eles possam Te ver, que eles possam ter a revelação do Teu propósito sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem? Você levanta sua mão, você que crê. Como a pastora Sônia disse, a gente sempre tem dito: creia nos seus profetas e prosperareis. Creia nos seus profetas, vocês terão vitórias. Você pode, diante de uma palavra como essa, simplesmente adquirir conhecimento, ou você pode crer
ter revelação e ter vitória. Depende de você, qual é a reação que você tem diante daquilo que você recebeu do céu nessa noite. E eu queria que você pudesse levantar as suas mãos, porque foi profetizado e foi orado sobre você. Mas antes da gente encerrar, só mais uma vez eu queria que você orasse. Eu queria que você abrisse os seus lábios e declarasse isso para o Senhor. A pastora Sônia estava falando, e no testemunho dela ela disse que quando ela orou por um relacionamento, orou por uma pessoa, ela colocou o seu coração diante de Deus e o seu amor a Deus naquele momento de uma tal forma, e aquela oração, eu creio, diante disso que ela está falando, que foi algo decisivo. E queridos, nós várias vezes aqui desse púlpito liberamos palavras, e hoje eu posso contemplar a vida de muitas pessoas que inclusive estão casadas. Nós fizemos casamentos, pessoas que agora estão namorando, noivas e que vão casar, pessoas que tomaram posse da palavra. Eu não sei qual a tua história, o que você carregou até hoje, que te faz talvez anular isso, as dores e as feridas, e não querer ter contato com isso. Você simplesmente anula isso no teu íntimo. Mas eu quero dizer para você que você não deve viver baseado naquilo que a tua história propôs para você, ou naquilo que as tuas emoções estão dizendo para você, mas naquilo que Deus tem para a sua vida, entende? Então você pode fazer isso nessa noite, abrir aí os seus lábios onde você está e fazer hoje uma declaração diante do Senhor, dizer para o Senhor que você quer, falar: Senhor, eu quero ter uma família, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, ser alguém próspero nessa área, Senhor. Eu quero, Senhor, realmente construir com o Senhor. Eu quero que o Senhor venha realizar a tua vontade na minha vida. Mas diga isso para o Senhor antes de mais nada, que Ele é mais importante. Coloca Deus na primazia, diga para Ele que Ele é o primeiro lugar na sua vida. Começa a encher o seu coração, permita ser satisfeito em Deus. Querido, como foi pregado, você não vai achar a sua metade, você precisa ser inteiro em Deus. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu quero ser inteiro no Senhor, e a partir de hoje, que o Senhor construa em mim, e através de mim algo especial, uma família. Você pode dizer isso para o Senhor? Querido, eu vou parar de orar, eu quero que você levante a sua voz agora e diga isso. Começa a orar. Começa a orar. Enquanto os músicos profetizam agora nessa hora, começa a orar pela tua família. Aleluia, eu percebo nesse lugar o favor de Deus, o fluir, a semente numa terra fértil, produzindo frutos a 100 por 1. Eu posso contemplar, querido, o dia dessa tua bênção, da bênção nessa área chegando. Não para você ser satisfeito. Você não está pedindo um namorado, uma namorada, um casamento para ser satisfeito. Você está pedindo um relacionamento para glorificar o Senhor nessa terra. Para glorificar o Senhor nessa terra. Para que através das famílias, através da sua família, o avivamento venha também. Deus tem compromisso com essa terra, com o Brasil, e você, a sua família, tem papel nisso. O teu casamento tem papel nisso. Sim, Senhor, nós declaramos, Senhor Deus, os nossos corações abertos para a tua presença. Nós, Senhor Deus, declaramos, Senhor Deus, os nossos corações, as portas do nosso coração completamente abertas, para que o Senhor se assente agora conosco. Vem agora, Senhor Deus, vem agora, curando toda a carência em nome de Jesus. Curando, Senhor Deus, e trazendo, Senhor Deus, estabilidade, maturidade sobre a vida dos meus irmãos, Pai. E nós declaramos mais uma vez desse púlpito e profetizamos que os jovens dessa casa serão homens e mulheres cheios do teu favor nas suas famílias, terão casamentos abençoados, e toda a sua prole, a sua descendência será de homens e mulheres que te servem, Senhor Deus, homens e mulheres que serão avivalistas dessa nação.
Nós declaramos, Senhor Deus, que através dos relacionamentos, eles não suprirão uma carência, mas através dos relacionamentos, eles glorificarão o Teu nome. Que o Teu nome será exaltado através dos namoros nessa casa. Que o Teu nome será exaltado e glorificado através dos noivados e casamentos. Em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Senhor, uma nova mentalidade nessa área sobre o Teu povo. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos homens e mulheres maduros, que não vivem, Senhor Deus, com uma lente embaçada de paixão por uma outra pessoa, mas vive, Senhor Deus, um amor genuíno e verdadeiro pelo Senhor, Pai. Nós Te agradecemos por essa palavra e pedimos que ela frutifique a 100 por 1, em nome de Jesus. Que o Teu amor, Pai, que a graça em Cristo e o consolo do Espírito esteja com cada um dos meus irmãos hoje e para sempre, em nome de Jesus.